Mais do que um grande evento, a encenação é uma proposta de ação cultural. É a concretização do sonho de uma comunidade que transformou as areias da praia em palco de manifestação cultural. Acredito que não podemos criar uma patente para a encenação, como se eu fosse o idealizador único, pois ela foi e é um processo latente do seu tempo e da sua comunidade. Hoje existe uma outra comunidade realizando uma encenação diferente. Não é menor do que aquela inicial, ou será maior do que uma ação futura. Podemos sim citar nomes que se destacaram, como em qualquer processo, mas que não são os únicos e os mais importantes. Prefiro nominar as famílias que participaram da realização durante estes anos. A família Frutuoso, a Alves, a Guerreiro, a Marquese, a Souza, Ferreira, Tristão Franco, Moraes, Rino, Rebelo, Bafini, Ramaciotti, Caruso, do Carmo e tantas outras que fizeram e que farão no futuro. A minha mensagem é que isso aqui é uma proposta de ação cultural da nossa comunidade. A primeira encenação ela começa por volta de agosto de 1981. Eu era secretário da Federação de Teatro Amador e à época chegou na federação uma proposta de realização de um evento que seria a encenação que a gente tem ideia hoje. Quem levou isso foi a família Frutuoso, a Regina, o Ronaldo e a Sueli, que era do grupo Gata de Teatro Amador de São Vicente, que tinham essa ideia de realizar alguma coisa mais histórica. E aí o pessoal do teatro, que fazia teatro amador, resolveu se juntar e vamos fazer alguma coisa para divulgar a cidade. Em um dado momento, eles gostavam muito dessa parte teatral e eles acharam por bem, em uma reunião, né, lançar a ideia de uma chegada de Martim Afonso, né, de uma encenação grande na Praia da Biquinha, tá? Feito por eles. A Federação de Teatro Amador, à época, absorveu a ideia, né? A diretoria encampou e o que ocorreu que a federação passou a se relacionar com a prefeitura, porque nós naquela época queríamos fazer uma mostra de teatro em várias cidades, porque a federação era só festa, Federação Santista de Teatro Amador, e a gente queria ampliar isso. A gente começa um processo de metropolização da cultura. Na primeira encenação em 82, né, a maioria dos participantes, o coletivo quase que no total, eram de atores amadores, né? Tinha bastante gente da comunidade, mas não era como é hoje, onde a comunidade é a maior participação na construção, né? Eram poucos alunos, aí vieram aqui para a praia e os pais começaram a ajudar, porque não tinha ninguém para ajudar, né? Aí as mães faziam os figurinos, os pais, principalmente o Armando, que entende do negócio, fazia as armas e toda a parte da estrutura de madeira. Aí a gente vinha para a praia, os pais, cercávamos com uma cordinha e ninguém invadia. E aí acontecia a encenação. Essa coisa da construção, do primeiro passo, do processo coletivo, porque assim, a gente só teve uma ideia, né? A gente olhou o quadro Benedito Scalise e pensou, isso pode ser construído, né? Mas não dá, é uma construção que precisa de muita gente, precisa da colaboração, da participação de muita gente, né? Assim, o coletivo do Teatro Santos da Baixada incorporou essa construção, né? Essa construção é coletiva, é de todo mundo, né? E assim, em 82, quando a gente fez aquele espetáculo que encerrou ali debaixo daquele sol, que a gente foi abraçado pelo Reis, foi abraçado pelo governador Franco Montoro, que estava na ocasião assistindo, a gente não imaginava o tamanho que isso poderia ter. A gente ensaiava bastante tempo antes, aí vinha aqui para a praia, ela acontecia, não era noite, era meio-dia, um sol de rachar. A gente fechava aqui a areia com pé de galinha e corda, era o que tinha no momento, né? O pessoal da prefeitura do Horto
cortava, quando estava perto da encenação, eles saíam cortando o mato por aí, a gente mesmo montava as ocas, né? Então era uma aventura, porque eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer umas máscaras, eles levaram esses matos para minha casa, só que tinha formigueiro no meio, eu não sabia, e eu fiquei toda empelotada, ou seja, sempre acontecia, sempre tem alguma história para contar. A gente tinha bastante gente que manjava de fazer figurino, manjava dessa coisa de maquiagem, né? Naquela ocasião, o Sérgio Guerreiro foi o cara que pensou um pouco a história dos figurinos e desenhou, né? E ele foi o grande responsável por essa criação inicial, né? Ele pensou isso. E como era uma demanda muito grande, óbvio que ele não tinha estrutura e a gente também não tinha muita grana, porque a Secretaria de Cultura naquela ocasião auxiliou financeiramente, mas não era como é hoje, não tinha uma verba muito grande, então a gente tinha que trabalhar com poucos recursos, né? As pessoas tinham mais esforço, mais trabalho próprio, né, das famílias, mais envolvimento das famílias, do que recurso financeiro, né? Muita coisa a gente adaptou, muita coisa a gente transformou, né? Coisas figurinos que a gente já tinha e de alguma forma a gente acabou reutilizando, né, que se adaptavam para os personagens da história, a gente acabou adaptando. Mas o grande pensador disso daquela ocasião, que buscou lá no livro como é que poderia ser os figurinos daquela ocasião, foi o Sérgio Guerreiro. Um exemplo da minha área que eu vou assumir depois, né, que foi figurino, ficou com o Vicente Carvalho, que era o Josedil de Souza, e o Bruno Miranda, que foram os responsáveis pelos primeiros figurinos da encenação, né? E aí foi sendo dividido. Eu fiquei pela coordenação de primeiro filme da encenação, que era em Super 8, né? Junto com a Cinemateca, eu coordenei esta equipe de filmagem. E a partir daí foi indo até acontecer o evento em si, que foi a primeira encenação em janeiro de 1982, né? Com uma participação bastante diminuta em relação ao que a gente já teve de 1000 atores em cena, eram 100 atores no máximo, né? Então foi a partir daí que eu entro nesse movimento da encenação. Da encenação eu fiz de tudo, né? Eu fui cenógrafo, fui marinheiro muitos anos, eu fui auxiliar de produção, assistente de direção, eu fui até começar a fazer a dramaturgia e dirigir quando foi essa reestruturação. Neste momento, a gente, muito jovens, a gente meio que fez de tudo mesmo. Eu fazia uma das pessoas na representação que escoltavam Martim Afonso, então era da guarda do Martim Afonso. Mas era muito divertido também, embora fosse absolutamente quente, porque eram veludos e feitos à tarde, porque a gente era na cordinha, com os banhistas do lado, isola a praia, o banhista não deixa, quer entrar para tomar sol, e a gente está fazendo espetáculo. E mesmo assim, juntava muita gente e a gente fazia de tudo. Nessa época, por exemplo, o Sérgio, o Dil, fazendo figurinos, a gente ia pegar as penas nas granjas, porque nem granja tem mais na cidade, tem poucas granjas, para lavar, para tingir, para depois passar uma fita de durex para o Sérgio Guerreiro poder fazer a costura. As casas da gente viviam cheias de penas, de cheiro de galinha, enfim. Mas era divertido, porque a gente era muito jovem e também era tudo muito novo, no sentido de fazer um espetáculo fora da caixa e grande, né? Porque na época, grande, imagina, tinha o quê? 100 atores e era imenso. Hoje, com 1000 atores, é um absurdo, é um carnaval, é uma escola de samba, quase, dos moldes que a gente faz, né? Depois o pessoal ia lá para casa, a gente trazia lanche para eles. Aí ficavam lá, dormiam no chão e virou uma grande família, realmente. O povo ficava assim naquele paredão, como quem vai para Ponte Pêncil assistindo dali. E na primeira eu fazia a Bartira muito revoltada com os portugueses, eu fazia uma dança de guerreira mesmo. E foi muito bom. E era um dia só. Começava às 10 da manhã, terminava ao meio-dia naquele sol a pino. Mas
foi muito bacana. A participação dos atores, a participação do público, né, que estava cercado apenas por cordinha, foi uma integração fantástica, né? Porque ninguém imaginava o que ia sair daquilo e como ia ser a reação das pessoas, né? E a partir deste núcleo que foi formado, que foi solicitado ali, primeiro foi colocada uma bancada, foi na primeira encenação do Márcio França, ele falou, vamos pôr uma bancada aqui, era de dia, colocou a bancada de dia, e ali mesmo a gente já sugeriu, então foi Luiz Mário que dirigia, foi a primeira vez que nós tivemos atores contratados, profissionais, mas não da TV, veio um pessoal de São Paulo para atuar, e com isso aí começou-se então a perceber, poxa, que é possível, né, fazer alguma coisa, dar porte, dar corpo para isso. Você sabe que São Vicente teve, logo depois da fundação, um grande tsunami. Toda a vila foi invadida por água e depois eles reconstruíram a cidade um pouco mais aonde hoje é a igreja. Mas era tudo ali na beira. Então eu peguei a lenda, porque existia uma lenda sobre isso, de uma índia rejeitada por um português. E que aí Deus Tupã, né, raivoso. Então eu usei essa lenda para contar a primeira encenação. Todo ano a lenda, o mito, eu mudava. Só que eu usava sempre mitos vicentinos, lendas vicentinos. Depois foram para os gregos, enfim. Aí cada um fez a sua viagem a partir do seu repertório. Mas no último ano disseram, vamos fazer 3. E eu continuava com aquela dificuldade de atores, com medo que no segundo dia não viesse ninguém, ou alguém faltasse. Você vê, a dificuldade era tanta que eu comprei uma bicicleta e disse, quem viesse todos os dias teria direito a ser sorteado para ganhar a bicicleta. A gente tinha que fazer alguma coisa para colocar São Vicente no mapa, né? E eu lembrei lá de Jerusalém, da Paixão de Cristo, e por que a gente não faz alguma coisa assim, né? Pelo menos seguir aquilo. E aí eu e o Sérgio, a gente colocou no papel, né, o projeto. E aí o que eu pensei? Ainda falei para ele, vamos trazer algum ator global, porque senão você não tem mídia, né? Se você não tiver um chamariz, você não tem mídia. Então a ideia de se colocar atores globais não foi para que aparecer mais ou qualquer coisa, foi uma jogada, uma estratégia que a gente pensou para falar, olha, tem um ator global, então vem aqui ver. E foi exatamente o que aconteceu, né? Os atores vieram, aí veio o video show, veio o Fantástico, o Maurício veio fazer entrevista, aí veio tudo quanto era TV, e era isso que a gente queria. Então, aí o Brasil começou a pensar, nossa, São Vicente existe, vamos ver o que é. A chegada do primeiro ator para a encenação foi Alexandre Borges. Liguei para ele e falei, Alexandre, vem fazer encenação com a gente? Ele pegou e falou assim, vou, eu tenho um dia para fazer, que eu vou fazer uma filmagem em São Paulo. Aí eu falei, beleza, tu faz um dia. E aí eu e a Márcia Alves, que estávamos no departamento, pensamos assim, pô, se o Alexandre vem, vamos convidar o pai dele, que a Márcia tinha dado aula para o Taná, na Faculdade de Arte Cênica. Vamos convidar o pai, porque já vem o pai e o filho, é um pacote. Aí a gente aproveita e convida a mulher, aí veio a Júlia. E nessa brincadeira, a gente começou, que foi a nossa senha, chamamos o quê? Neila Torraca, meu sonho de consumo. Em 1997, eu recebi um contato daqui de São Vicente, da Secretaria da Cultura, porque eles queriam conversar comigo sobre a minha direção na encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Eu recebi pessoas, eu estava morando no Rio de Janeiro, recebi pessoas daqui de São Vicente, lá, e a primeira coisa que eu perguntei foi quem seria a pessoa que iria fazer o roteiro da encenação. E aí me responderam, vai ser Orleide Faia. Eu fui chamada e, obviamente, chegando, eu quis ver o que tinha sido feito antes. E aí, então, para minha surpresa, me foi entregue 3 folhas de papel sulfite, em que você tinha, na verdade, em prosa, como um épico, como um pequeno roteiro, contando a história. E então eu entendi que as direções, olhando aquilo, iam montando, né,
Eu falei, meu Deus, mas espera um pouquinho, não era essa a minha ideia. Eu me lembro que eu pesquisei até em livros de maçonaria, porque todas essas figuras, né, estão ligadas, históricas que a gente conhece, estão ligadas de uma forma ou de outra à maçonaria. Eu fui pesquisar, fui no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, que tem um cabedal imenso de material. Eu fui procurar uma outra camada. E a única coisa que eu tinha como projeto e como objetivo era ter a possibilidade de realizar a encenação de São Vicente à noite, porque até então ela era feita durante o dia, né? E eu tinha a convicção que fazendo essa encenação à noite, ela teria um impacto muito maior com relação às pessoas que estivessem assistindo e ao próprio espetáculo em si. Levamos essa proposta à prefeitura, ao prefeito, e foi-me alegado que não tinham equipamentos para fazer de iluminação, para fazer esse espetáculo à noite. Eu falei, mas eu me responsabilizo para conseguir esses equipamentos. Se vocês autorizarem, aí nós fomos autorizados, nós vamos fazer o último espetáculo à noite. Então nós fizemos espetáculo durante o dia e o último foi feito à noite. Aí eu fui na Secretaria da Cultura de Santos, com o secretário Carlos Pinto, que era o secretário da Cultura. Expliquei para ele as razões, ele aprovou. Então nós pegamos todos os equipamentos de iluminação, mesa de luzes, os refletores, varas, essa coisa, lá da Prefeitura de Santos e trouxemos para cá para a encenação. E a partir daí, então, a encenação passou a ser feita no período noturno, o que muito me orgulha de ter sido pioneiro, né, na apresentação noturna. Não, calma aí, não vai embora não. Eu já sei, você tá com saudade de assistir a encenação da Areia da Praia, né? Ah, mas não tem problema não, viu, Cristiano? Porque a Secretaria de Cultura de São Vicente preparou uma surpresa para você. É isso mesmo, é só você apontar o seu telefone para esse QR Code aqui do lado. E você vai levar uma lembrança do documentário da encenação 2021. Tá, mas assim, recebe a lembrança, tira uma foto e manda pra gente, tá? Isso! Nós estamos aguardando a sua foto. Manda! Manda!